Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, estamos aqui de novo com o nosso 40º programa Papo de Negócio e Franquia. E esse é um programa muito especial que a gente está trazendo aqui, um dos ícones do franchise no Brasil e, por que não dizer, do varejo em geral, o Ricardo Camargo, que é um grande amigo aí de muitos anos e trabalhamos junto aí no desenvolvimento do franchise. Ele vai contar hoje toda a história dele, a história do franchise, que ele participou muito dela aqui no Brasil, e também das novidades agora que ele está como diretor lá da Allshop. Ô, Ricardo, obrigado por você ter vindo. Grande prazer, pai. Nos reencontramos de novo aqui e vamos contar muita história hoje aqui. Estamos aqui com o Wagner, nosso sócio aqui da Global. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui com vocês para inspirar novas ideias, novos empreendedores. E agora com um grande professor, que foi aí o homem que revolucionou a ABF, vai revolucionar o varejo também. Vamos lá. Olha que bacana. E no fundo eu estava contando até para o Ricardo aqui, a gente está aproveitando com essas gravações desse programa para trazer as pessoas que construíram o franchising no Brasil, o franchising que hoje é uma potência, que está ajudando muito o desenvolvimento do nosso país e que a nível mundial é um fator fortíssimo aí de desenvolvimento. Então essa é uma oportunidade para a gente registrar isso, e aqui nós trouxemos hoje um dos maiores responsáveis por isso. Vamos falar primeiro um pouquinho da sua história, né? Conta um pouquinho, porque ninguém sabe de onde é que você veio, quanto você já lutou, né, Ricardo? São alguns anos de estrada, né? Conta um pouquinho da sua estrada. Bom, eu comecei com 18 anos numa corretora, na antiga Lara Corretora, né? Ah, você começou no mercado financeiro? Sim. Olha aí, ó, eu não Comecei sabia. como auxiliar de pregão e em 2 meses eu passei a operador. Fiquei por 5 anos como operador de bolsa, daí a corretora foi vendida para a Audi. Naquela época a Audi foi a que desenvolveu mercados de franquia um pouquinho suspeitos, como algumas ações como a Audi mesmo, a Sopav. Então lançavam muitas ações no mercado e faziam algum delay com essas manobras aí não muito convencionais e acabaram fechando a corretora. Eu fui o liquidador, inclusive, da corretora com 23 anos. Nossa. Daí então eu resolvi sair para o mercado, montei uma indústria, fiquei 10 anos com uma indústria metalúrgica no ramo de acessórios para móveis. E daí numa festa de aniversário do meu filho eu resolvi mudar um pouco o ramo, porque eu estava sob a égide do Plano Sarney. Eu havia investido um capital razoável para aumentar a máquina, aumentar a produção, e as vendas caíram nos 6 meses seguintes pela metade, né? Nossa. Então você tinha que pagar o investimento e a venda se caiu pela metade, então eu fui obrigado a encerrar a empresa para não ter mais dor de cabeça. E antes de encerrar, eu estava numa festa na Avenida Paulista, que eu fiz a festa de aniversário do meu filho. Aí vi um cartaz: procuram-se trainees. Acho que esse negócio vai dar certo. Naquela altura o McDonald's tinha 5 lojas em São Paulo, né? O cartaz era lá no McDonald's. O primeiro McDonald's na Paulista, do Brasil, foi o né? primeiro McDonald's de São Paulo. São Paulo. O primeiro foi no Rio. Ah, tá. Porque a operação do McDonald's, a princípio, era dividida no país em 2 frentes, né? O Peter Rodenbeck, que depois pegou o Outback e outras cadeias, ele era o responsável do Rio para cima, e o Gregory Ryan, que veio do Wells, do Jack in the Box. Nossa, Jack in the Box. Aliás, ele veio para o Brasil para tocar a operação do Wells. Da Wells, né? E depois assumiu o Jack in the Box, e depois ele conseguiu a master franquia para o McDonald's na região sul: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e sul de Minas. Então eles dividiam o mercado dessa forma. Então naquela altura, quando eu entrei, havia 4 lojas em operação. A Paulista era a primeira, então todas as entrevistas, todo o treinamento era feito ali. E tinha Shopping Morumbi e tinha mais 2 lojas. Eu acabei entrando rapidamente. O plano de treinamento de trainees era de 4 meses. Eu acabei sendo promovido em 3, porque não tinha muita gente disponível no mercado. E eu fui responsável pela abertura da loja Washington Luiz, que foi a 7ª ou 8ª loja. Então, daí fiquei 20 anos no McDonald's, né? 19 anos e 8 meses. Nossa,
É uma vida. Uma vida inteira. Comecei e já com 30 anos, comecei como gerente trainee, passei a segundo assistente, primeiro assistente não passei direto para gerente, supervisor de operações, supervisor de franquia, e daí assumi os cargos de diretoria. Fui diretor de franquias, diretor de treinamento, diretor de operações, diretor regional. E quando eu saí, eu voltei novamente para a área de franquia, porque tinha muitos problemas na área de franquia. E eu fui responsável por liquidação de alguns franqueados naquela época também. Até o McDonald's aqui, o pessoal que não sabe, já teve crises pesadas, né? Uma das primeiras crises com foi... aqueles empréstimos em dólar. Exatamente. E aí os franqueados não aguentaram pagar, né? Porque você tinha que pagar dívida em dólar com uma desvalorização intensa. Foi 80% da desvalorização. Você não tinha como movimentar o negócio, né? O McDonald's, na realidade, tinha muitos terrenos que eram do próprio McDonald's. Então, era uma imobiliária, sempre foi, né? Sempre foi. Um misto de imobiliária com negócio de alimentação. Então, mas foi uma escola e tanto, hein? Foi, eu trabalhei em todas as áreas, então eu tive uma visão bem desenvolvida do negócio e aí começou a minha peregrinação pelo campo da franquia, né? Eu fiquei 20 anos lá, a franquia começou depois. Aí você entrou como diretor naquela chapa que eu entrei também lá na BF. Antes disso eu já era diretor contribuinte, que eu trabalhava na área de treinamento com a Celina Cote, dava algumas contribuições, né? Daí o Marcel, que era o presidente na época, me pediu para eu ser o representante do McDonald's na BF. Então, foi a chapa que nós formamos, né? O Gerson Keila, Paulo, Sérgio Zanovel e alguns outros companheiros, né? E daí fiquei um tempo. Daí em 2003 o McDonald's foi vendido, né, para Arcos Dourados. Quer dizer, assumiu a operação por mais 2 anos de transição e o Arcos Dourados acabaram assumindo a operação. O Arcos Dourados é o maior franqueado do McDonald's no mundo, né? São eu mais me lembro, foi 4 mil lojas. Os maiores IPOs exatamente. Que eu já vi aqui, foi na Bolsa de Nova York, mas de uma empresa aqui da América Latina. Que sem dúvida. Foi espetacular, né? O Woods tinha propriedade da Colômbia, da Coca-Cola, casada com uma mulher muito rica da Argentina. Acabou se fixando depois no mercado argentino, ele que abriu o McDonald's na Argentina e depois assumiu a operação na América Latina toda. Então, todos os países da América Latina e América Central pertencem a Arcos Dourados, com exceção da Guatemala e El Salvador, que deixaram essas 2 praças em consideração a mulher que era franqueada, porque ela foi a criadora da Cajita Feliz, né? McDonald's Feliz. Ela que inventou esse produto. E aí, em respeito e a contribuição que ela teve, preservaram esses 2 mercados. Os outros mercados latinos são todos pertencentes a Arcos Dourados. E aí, ainda são pertencentes a eles? São. Ele é o maior franqueado do mundo. E aí, vamos falar nessa sua participação na BF, né? Que você começou como diretor. Eu era diretor financeiro, fiquei por 2 gestões do Gerson, né? Isso, foram 4 anos que a gente ficou lá. E aí, no último ano, que o mandato encerrava, se não me engano, em 2004. E eu saí do McDonald's no final de 2003. Então, eu avisei que eu não poderia ficar, porque eu não tinha mais vínculo com a empresa. E aí, nesse período, coincidiu que a diretora da ABF acabou saindo, a superintendente, a NET, né? E aí me convidou o Gerson para fazer esse período de 10 meses de final de gestão, 9 meses de final de gestão, né? Que aquele ano ele encerrava porque não podia mais se reeleger. E aí veio o Arthur do Boticário, que era um vice-presidente na época dele. Isso. Aí quando o Arthur veio, ele me conheceu, tal, nós fizemos um compromisso aí de contribuição. E quando venceu o meu prazo, vamos dizer assim, de validade, né? Que eu tinha me comprometido a ficar até o final do ano, o Arthur me convidou para tocar o negócio com ele. Aí foram 4 anos com o Arthur, 4 anos com o Ricardo Bomeni e mais 3 anos com a Cristina, foi quando eu saí. E no fundo, eu me lembro que quando a gente entrou lá no início de 2000, a ABF era uma entidade muito pequena, que tinha quase nenhuma expressão, né? Conta um pouquinho as conquistas, né, que você, à frente lá da ABF, lógico, a gente tem que dar aqui valor também aos presidentes e às diretorias que participaram com muitas ideias. Nós mesmos ajudamos a criar a convenção da ABF, o programa da APEX,
Mas era interessante você falar, porque ninguém sabe quem que realmente ajudou a transformar a BF na entidade que é hoje uma das mais respeitadas no mundo, né? Na verdade, quando eu assumi a BF, nós tínhamos um drama violento, né? Porque se falava muito em fazer lobby em Brasília e tal, mas só que não tinha dinheiro para as passagens. Pequeno detalhe. Não tinha dinheiro para nada, né? Você tinha aí 400 associados, né? Então era um número bastante reduzido, você não tinha nem as licenças de computador pagas, e você tinha uma dívida fiscal junto à prefeitura com um imposto bastante alta. Caramba. Então os primeiros desafios foram colocar a casinha, equacionar a dívida, né? Então nós dividimos em 5 anos aí, pagamos religiosamente, colocamos todos os computadores em ordem com as suas devidas licenças, né? E aí partimos para um plano agressivo de crescimento de franqueados ou franqueadores que eram associados à entidade. E na paralela fomos criando alguns programas de capacitação, dando uma prioridade ao centro de excelência, a própria convênio com a PEC. Então nós fizemos várias ações que mostraram para o mercado que a entidade tinha um valor a contribuir com as empresas, né? Os custos de capacitação, eles foram muito fundamentais para amadurecer o franchising junto a quem quer comprar uma franquia junto ao mercado, né? Isso foi um divisor de águas muito importante. Foi, também serviu para unir a entidade, porque na realidade quando a gente criou esses cursos, trouxemos vários consultores que atuavam no mercado, todos para dentro da BF. Então esses consultores também, por outro lado, começaram a trazer as empresas que eles representavam. Então, quando eu saí em 2003, nós tínhamos 1.400 associados, né? De 400 para 1.400. A feira cresceu muitíssimo. Muito. A primeira feira foi no ITM, né? Que era uma área compartilhada até com a Shop na época. Me lembro. Uma feira muito pequena e depois nós transferimos, foi uma decisão bastante arriscada, mas valeu a pena. Transferimos essa feira para o Center Norte e foi daí que ela teve uma vida excepcional e tem até hoje uma feira bem forte. Bom, tudo cresceu, a convenção cresceu muito, a feira cresceu muito. A primeira nós tínhamos 100 participantes, né? A última agora estava lá. 600, né? E você aí criou, participou das entidades internacionais que... Quando a gente começou com o convênio com a Apex, dos fatores assim, mais importantes que eu considero é que a gente recriou um organismo latino, que foi a FIAF, né? Federação Ibero-Americana de Franquias. O primeiro presidente foi o Ferenc, que era o representante do México. É um consultor muito conhecido, foi presidente da Associação Mexicana, ele é consultor homologado pela IFA, né, que é a entidade americana, dá aulas lá nos Estados Unidos. E eu o substituí. Eu fui o segundo secretário dessa entidade, fui reeleito. Depois teve um período de integre, depois voltei a ser eleito, né? Novamente como secretário, e foi aí que a gente criou um organismo latino de contribuição muito forte. E nós tínhamos a participação de Portugal e Espanha, do lado europeu, mas tínhamos o México, que é um mercado muito forte também, Argentina, Uruguai, Paraguai, depois, né? Até Venezuela afinada, que na época era muito mais resistente e resiliente, era forte. E você trouxe também a Colômbia, né? Só não trouxemos o Chile, que até hoje não tem um sistema de franquia muito desenvolvido. Inclusive, a sede própria da BF foi adquirida na sua gestão, né? Nós compramos primeiramente 500 e tantos metros, depois compramos mais uma área, né, para desenvolver treinamento. Tínhamos lá 3 auditórios, né? Então, foi um desenvolvimento bastante substancial, porque você acertou toda a vida financeira da entidade, aumentou a fonte de receita. Então, quando eu saí da entidade, eu deixei um caixa bastante alto lá. Não sei se está, né? Mas era um caixa bem... Não, o que mais me admira é quando a gente viaja muito para o exterior e todos os países respeitam muito o franchising no Brasil, muito mais do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil não é um país que tem representatividade econômica grande lá fora, mas no franchising é outra coisa. Nós temos muita respeitabilidade. Depois de assumir a FIAF, nós começamos a participar também já do Conselho Mundial de Franquias, né? Porque íamos para todas as reuniões. Esse conselho se reúne 2 vezes por ano.
Você foi presidente, né, da Cheguei a ser o secretário do Conselho Mundial também. Mundial. Embora ninguém aqui no Brasil saiba e não reconheceram muito, mas eu com o Luiz Henrique Amaral acabamos assumindo por 2 anos o secretariado-geral. Ai, que Porque, legal. na realidade, o Brasil, depois da IFA, era a entidade mais representativa do franchise no mundo. Era a entidade que tinha mais associados, era a entidade que tinha maior feira. Maior influência, né? E a Impressionante. entidade que tinha uma regra de ouro que eles admiravam e não sabiam como a gente conseguia fazer, porque na nossa feira só poderiam participar empresas associadas. Então eles tinham uma inveja louca desse fator, né? Por isso que a gente conseguiu ter o respeito e também aumentar a credibilidade no mercado mundial. Então fizemos por 2 vezes a reunião do Conselho Mundial no Brasil, uma vez foi na Bahia e outra vez aqui em São Paulo. Então nós tivemos um desenvolvimento muito forte nessa área. E Aliás, a Apex, nesse sentido, ajudou bastante. Aliás, essa regra de ter que ser associado à BF, nessa época já era uma correria muito grande. Até nós estamos lá com um monte de cliente querendo participar da feira e tem que ser sócio da BF, então a gente tem que correr lá. É um desafio. Mas está certo, tem que manter a regra, porque essa regra é boa, né? É, porque na realidade a gente se preocupou muito que houve no passado algumas empresas que eram empresas de fachada, né? Então, Que você não era uma tinha como franquia controlar, verdadeira, né? A Aliás, nós Comex, tivemos daí, poucos casos no Brasil, isso é uma coisa até boa que você tocou. Nós tivemos poucos casos no Brasil realmente de problemas graves, né, na área de franquia. Que eu me recordo da Nipomed, que é um que acho que foi o precursor desses precursor problemas. disso aí. E também foi o maior, né? Porque Foi. não teve nenhum que teve uma abrangência tão grande, né? Eu Que a não me gente se lembro lembra. de outros. Não tivemos muitos casos, até porque a comissão de ética da BF também é bastante ativa, né? Radiativa. Então, Bacana, quando você- não deixa acontecer. Quando você sente que o clima está esquentando, então você dá uma Realmente, intervenção na intervida, empresa, aconselha, você não manda na empresa, mas pode Sim, aconselhar, claro. né? Agora, você viajou muito, a gente... 57 países. Nossa Senhora, que delícia. Mas muito trabalho, eu sei, participou de muita atividade na NRF e outros eventos internacionais. Como é que você está vendo essa grande mudança de paradigma, essas disrupturas que estão havendo no varejo, que está batendo de frente com o franchise, principalmente franchise de varejo, né? São novos canais, a internet entrando fortíssima e colocando em xeque realmente O varejo. o franchise tradicional, aquele que o franqueador, principalmente de varejo, vende um produto para o franqueado que vai vender para o consumidor. Como é que você vê isso, Ricardo? Você acha que isso pode afetar realmente como o franchise é hoje? Pode sim, e há 2 pressões, né? Além da questão tecnológica, da integração dos canais, você tem ainda um desafio financeiro no Brasil muito forte. Você teve custos elevados em função da inflação, agora diminuiu a inflação, mas os custos continuam subindo relativamente. Exatamente. E você não tem a venda que acompanha esse processo. Então você diminui as margens e isso quase que inviabiliza alguns projetos de franquia, porque se você não tem margem nem para o franqueador, quanto mais para dividir isso com o franqueado, né? Nós tivemos um boom até 3 anos atrás, quando a economia começou a decair. Então eu acho que foi o ápice da franquia no Brasil, tanto é que o ano passado já houve redução de marcas, né? A gente tinha 3.100 e baixaram para 2.800. Então 300 empresas não resistiram a esse processo. Isso é verdade. E eu acho que a tendência é estabilizar o número de marcas, não vai crescer tanto, mas algumas marcas novas vão vir em substituição a outras. Então você tem esse desafio. E o maior desafio para a gente que trabalha nessa área de varejo é desenvolver tecnologia, desenvolver programas que façam com que o varejo tradicional consiga entender que o comércio eletrônico não precisa ser necessariamente um competidor, mas pode ser um aliado. Então você tem alguns sistemas de recolher a mercadoria na loja, aí você começa a alavancar a sua venda, você usa a internet para difundir mais a sua marca. E há alguns casos, como o China Box, né, por exemplo, que começou só com delivery e agora está querendo loja, né? Está abrindo algumas pequenas lojas.
Então você tem o sentido inverso também, a própria Amazon conseguiu quer abrir loja física, então tem que ser um complemento. Agora, quanto vai ser o percentual, a tendência é só aumentar, né? Porque você tem, embora você tenha alguns golpes de invasão de privacidade, que nesse sentido prejudica um pouquinho o comércio eletrônico, porque você tem que ter confiança na empresa que você está comprando para não ter problemas como houve agora recentemente com o próprio aplicativo aí que você tem mais famoso, teve problemas, né? O chefe teve Facebook lá. O Facebook teve que dar explicações nos Estados Unidos, na Europa. Então você tem ainda algum risco. Você tem uma geração ainda de 40, 50 anos que não é a geração digital. Sim. Então, embora minha esposa não seja dessa geração, ela é uma fã ardorosa do sistema de desenvolvimento da internet e eu, pessoalmente, não tenho tanto entusiasmo assim, mas você tem uma geração ainda muito ligada ao varejo, mas a tendência é que esses novos consumidores aumentem essa dose de contribuição. Não, o que você falou, talvez a gente também acredita nisso, que a grande saída é a integração dos canais dentro da franquia, porque aí você consegue manter vivo o franqueado. Aumenta a sua marca, a penetração. Porque ou você faz isso, ou você elimina o franqueado e aí monta os canais do jeito que você quiser, monta a operação própria. Mas quem tem uma rede grande de franquia tem que achar os caminhos através dos franqueados para poder sobreviver a médio e longo prazo. E além disso, você tem um paradoxo, que é justamente a necessidade de aumentar os investimentos, né? Porque hoje uma loja já chegou a ter no Brasil períodos de 10 anos de reforma de loja. Baixou para 5 e hoje a tendência é cada vez diminuir o tempo, porque você tem que criar novidades, né? O consumidor gosta de novidade, passar toda hora na frente da mesma loja. A velocidade é cada vez maior. E aí a ansiedade por novidade, né? Aí você tem menos margem de contribuição, vendas menores e tem que aumentar o investimento para reformar a loja. Então esse é um paradoxo. Se a gente não sair dessa crise nos próximos 2 anos, eu acredito que a gente vai ter muito problema com o fechamento de mais empresas. E ainda pegando um gancho nisso que você está falando, como é que você vê aí a Allshop, que ritmo que você quer impor lá dentro da Allshop para o futuro? É exemplo do que você fez lá com a BF. Bom, em primeiro lugar, não se tem muita expectativa de que a Allshop seja defensora total dos lojistas, porque se você começa a entrar em rota de choque com a Brassi ou com a entidade do shopping, você acaba não tendo contato, não tem negociação. Então a gente está buscando um canal de negociação. Nós temos na Allshop um perfil político bem desenvolvido, a gente faz parte de um grupo de entidades, com a Brasel, com a BAD e outras, que é um grupo que está trabalhando com um lobby forte em Brasília para as questões fundamentais do varejo. Uma delas já começou a ser resolvida, que foi a questão trabalhista, melhorou muito, principalmente para a rede de varejo, que não tem necessidade muitas vezes do empregado em tempo integral. Então você tem banco de horas, você tem uma série de adaptações que foram muito bem-vindas e essa lei conseguiu também melhorar. Outro desafio dessa lei que melhorou muito foi a questão justamente das ações trabalhístas, né? A gente já teve um decréscimo esse ano bastante acentuado. Foi violento, caiu de 3 milhões para 1 milhão. É 1/3, né? Nossa, então, que fantástico. E isso também comprometia muitas empresas nas verbas, porque o empregado não tinha nenhuma responsabilidade sobre a informação, então pedia qualquer a empresa, coisa, né? pedia a empresa como remuneração. Então, isso daí melhorou bastante. Então, essa briga o shopping encampou. Então, esse lado político a gente quer continuar, porque o próximo passo é a reforma tributária, porque do jeito que está a situação de imposto no Brasil, você não tem como manter as empresas vivas. Então... Agora, o shopping não poderia encampar algumas bandeiras? A gente sente que, logicamente, os shopping centers ajudaram muito na expansão das franquias. Quando tudo está bem, todo mundo ganha dinheiro, ninguém reclama. Exatamente. Mas quando começa a vir as crises... Aí todo mundo quer sobreviver, o shopping, mas os lojistas principalmente. E a gente tem algumas coisas que vêm lá de trás, da época que a gente tinha inflação muito alta, então o shopping coloca 13º, coloca 14º, coloca taxas de transferência absurdas, coloca dificuldades muito grandes que quando vem uma crise...
o lojista não aguenta, né? E eu não vejo ninguém pegar uma dessas bandeiras e tentar negociar. Você tem razão que não tem jeito de bater de frente, mas tentar negociar com o As shopping... taxas de transferência em função da vacância diminuíram bastante, né? Porque você tem uma vacância aí de 30%, 40%. Tem shops que chegam a 50% de vacância. Caramba, 50%. Então... Mas eles continuam cobrando. Negocia, né? Mas o problema do shopping é que, como o investimento é muito alto, então você tem... Quanto menor o número de lojas, mais é o risco que o shopping tem. Então não tem como diminuir tanto, porque senão não consegue pagar o investimento e fecha, né? Então a mesma conta tem que ser feita. E esse encontro que nós tivemos agora recentemente em Foz do Iguaçu, tinha um superintendente lá do grupo do Shopping Morumbi, que foi muito claro, né? Porque outra das pressões que os lojistas sentem é justamente a questão do condomínio, que sempre é alto. Então, às vezes é mais alto até do que o aluguel. Então nós conseguimos agora com a Abrace um termo de compromisso para a gente uniformizar os relatórios de condomínio. Era uma caixa preta, né? Então nós acho que o pior era isso. Então, nós Você não sabia nem o que eles estavam cobrando lá, né? Eles assinaram em Foz um termo de cooperação e até o final do ano eles devem implementar isso. E isso foi ao shopping que bacana. Eu acho que essas bandeiras é que vão valorizar cada vez mais o trabalho e o reconhecimento aí dos associados. Né? Essa é uma bandeira fundamental e como o exemplo do rapaz do Morumbi levou lá pra gente. O shopping, por outro lado, tem uma pressão muito grande. Ele até citou que no shopping Morumbi existem os banheiros fantasmas, né? Porque conforme a área é construída, você tem que ter um número X de banheiro que não são utilizados. Porque não tem público para isso. Então você está pagando material de limpeza, está pagando funcionário e não tem uso. Né? Você tem, por exemplo... eles não conseguem mudar a lei disso aí? Então, é isso que a gente está tentando também. Porque você tem, por exemplo, o Shopping Morumbi tem 54 bombeiros. Nossa, tem mais que a corporação. Tem mais de 50 seguranças. Então, ele teve uma visita num shopping dos Estados Unidos, né? E falou, olha, eu estava vendo aqui, quantos bombeiros você tem? O cara falou, 1. Ele falou, mas se pegar fogo, a gente chama os bombeiros, né? É lógico. Quantos seguranças tem? Nós temos 2 por período aqui. Mas 2, se tiver algum roubo, alguma coisa, a gente chama a polícia, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, você não tem essa realidade. Você faz o papel do Você faz o papel público. Então, o shopping tem um condomínio bastante alto também em função de atendimento dessas regras que são absurdas. No caso de segurança, eu até entendo, mas no caso de bombeiro, eu achei que pelo menos corpo de bombeiro a gente tinha bom no Brasil. Mas eles exigem, por lei, conforme a metal, você tem que ter um número X de bombeiros. Então você imagina num condomínio você colocar 27 bombeiros, 50 segurança, não é possível. Né? Mas tinha que mudar isso, porque esse é o famoso custo Brasil. Exatamente. Que é um custo que parece invisível para as pessoas, porque o consumidor não sabe disso. E muitas vezes nem o lojista. Isso vai acabar onde? No custo da locação e no custo do produto, e quem paga é o consumidor. Você tem uma alta carga tributária e não tem os serviços na contrapartida. Então você tem uma somatória de coisas aí negativas, né? Mas quer dizer que você vai mudar tudo isso agora? Nós estamos tentando essas bandeiras, nós estamos, mais do que isso, a gente está tentando. Naturalmente, para você ter força, você tem que ter uma base de representatividade alta. Então, hoje nós temos cerca de 300 associados entre shoppings, né, que são conselhos de shopping que são associados, não são shoppings. Os conselhos de lojista, né? Os lojistas são associados. E aí que tá, esses conselhos também têm que ter uma consciência de que eles precisam ser mais representativos, eles precisam estar mais na entidade, fazer os pedidos, porque senão a gente não é obrigado a adivinhar o que está passando. E a gente tenta, na medida em que a gente recebe problemas com um determinado shopping, a gente faz o contato com os superintendentes para tentar resolver aquela situação. Inclusive, grupos econômicos aí, Colombo, que estava com problema com algumas lojas, está lá, a gente tenta facilitar as coisas no relacionamento com o shopping e outras redes também. Então, a gente faz esse papel de intermediação porque a gente acha que tem que defender o lojista e é nosso papel. Então, a gente tem que aumentar, o primeiro desafio é aumentar a base de associados.
O segundo desafio é instaurar alguns programas sobre os quais a gente poderia falar adiante, né? Que são programas que eu considero importantes para trazer conteúdo, trazer treinamento, trazer consciência sobre Mais os problemas. capacitação para Mais capacitação e mais discussão dos problemas. Nós tivemos recentemente, a gente tem um programa chamado Bom Dia ao Shopping, que é uma vez por mês, e a gente reúne na entidade cerca de 50 a 60 empresários, né? Um deles que foi um sucesso foi um balanço das reformas trabalhistas. Então houve um interesse bastante forte, foi um debate de 2h30 bem interessante, então a gente procura fazer isso para dar retorno de capacitação e informação principalmente. Nós temos outros programas, a gente lançou no ano passado um programa de excelência de varejo, é um programa bastante técnico, a gente avalia uma empresa em 4 pilares, na área de tecnologia, na área de design, na área de operações e na área financeira. O nosso parceiro para fazer análise financeira é o Serasa. O nosso parceiro para fazer análise de tecnologia é a TOTS, que é uma das maiores, a maior empresa no Brasil hoje de tecnologia. A questão de operações, nós trouxemos esse ano o Bureau Veritas para trabalhar com a gente. Ele que vai fazer as verificações. E nós temos também o Jorge Homer, que foi o presidente do RDI, trouxe o Retail Design Institute para o Brasil. Tem uma grande consultoria na área de design, que tem escritórios aqui nos Estados Unidos. Então, são 4 juízes de muito peso. Então, essas empresas indicam uma loja a ser visitada, a qual eles quiserem, né? E a gente analisa essas empresas sobre essa ótica. E aí você tem um relatório de cada uma das áreas. Então, algumas das empresas, no ano passado nós tivemos 30 empresas inscritas, das quais sobraram 21, que 9 não conseguiram entregar a documentação necessária. 9 não, 30 que sobraram, porque nós tínhamos 40, sobraram 30, daí 9 se perderam no caminho, ficaram 21, e das 21 a gente certificou 14, 7 não conseguiram certificação. Olha que legal. É uma nota dada de 1 a 10, né, e a média mínima para corte é 7, então quem não tinha média 7 não conseguia a certificação. Então esse é um programa que, além de você fazer a avaliação, você dá nortes para a empresa de como direcionar o seu plano para o ano seguinte. As melhorias futuras, né? É um planejamento estratégico para eles. Tem problema no design, tem problema na operação, tem problema de tecnologia. Fantástico esse programa, tem que ser mais divulgado. Nós vamos lançar agora no evento muito que bacana. Nós vamos fazer dia 5, e é uma análise bem detalhada e serve muito como orientação para previsão de budgets para o ano seguinte, previsão de metas e orçamentos e projeção de melhorias. Então esse é um programa que a gente esse ano espera contar pelo menos com 50 empresas, que para os associados é um programa gratuito, então não tem custo nenhum, e ele recebe uma consultoria que, se ele fosse para o mercado, ia gastar 30, 40 mil reais para ter esse resultado. Com então, certeza. Parabéns. É um programa muito bem idealizado, né? Foi você que idealizou esse programa? Foi. Parabéns, muito bacana. A gente mesmo. tinha uma tentativa de fazer um CED, alguma coisa assim, daí eu mudei totalmente o esquema. Eu achei que... Porque CED é a BF, né, que faz entrevista com franqueados e tal, a gente tem um programa de certificação. Então a gente vai ver as questões técnicas... Você está ajudando mesmo a empresa a se desenvolver. Esse é o objetivo. Bacana, parabéns. Além disso, nós temos também uma área de eventos regionais, né? Que a gente sente que o mercado de São Paulo e Rio relativamente é bem atendido em termos de informação, né? Então a gente saiu para as outras praças. Então nós temos 12 cidades, né? Guarulhos, Campinas, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. Então essas 12 cidades, a gente tem um evento de um dia, em que a gente leva cases de franquia. Então são 12 a 15 cases por reunião, 3 ao mesmo tempo, 3 simultâneos, né? E você tem essa apresentação para o mercado e tem mais conteúdo também. Então o Jorge Homer, por exemplo, na área de design faz conteúdo, a Ana Vec na área de operações, o Renato Claro na área de avaliação de empresas. Então nós temos o próprio Ibope tem uma análise muito detalhada do perfil do consumidor, então eles vão rodando essas praças e levando esse nível de informação. Então você tem uma conjugação de mostra de cases de franquia de sucesso e que querem vender para aquelas praças, e ao mesmo tempo informação de nível cultural e de nível realmente de informação do mercado, para que eles possam também ter conhecimento do que está passando no mercado.
São quantos programas por ano? 12 cidades. E vocês levam franqueadores? Os franqueadores vão participar desses eventos, em 12 a 15 empresas por evento. No último, em Salvador, nós tínhamos 15 empresas. E agora para Belo Horizonte, que é o próximo na semana que vem. E a empresa também tem espaço para apresentar? Ele faz essa discussão, mostra o tema dele, faz uma pequena introdução da empresa e tem uma mesa de negócios também posterior. É um roadshow, né? É um roadshow. Pô, muito bem bacana. completo, porque também tem bastante conteúdo, né? Tem. Não é A gente só até achou que divulgação também de você franquia. não traz público se você não tiver um conteúdo. Claro. Se você traz só para vender franquia. Vira muitas uma feira vezes- de franquias. vira uma mini feira de franquias e daí você não tem tanto apelo. Uhum. E quando você vai também para o conteúdo, você traz até pessoas que nem pensaram em ter um negócio e daí começam a desenvolver essa ideia. Então o objetivo é aumentar os leads no mercado para que a gente possa ter essa informação. Então a gente tem contribuição do Sebrae para divulgar entre os participantes do Sebrae regionais. Nós temos o CONAR, né, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem um potencial de fornecimento de leads bem interessante, que também divulgam esse evento e tentam trazer mais participantes. Hoje nós temos uma realidade que vai aumentar no Brasil nos próximos anos, que é o multifranqueado, né? Sim. Sim. Então tem muitos lojistas que nessas praças têm loja já em shopping, querem ampliar ou mudar sua marca, né? Tem loja própria e quer mudar para uma franquia, então ele tem uma chance de ter contato direto com 12 a 15 franquias. Se pelo menos não vai comprar uma delas, ele pelo menos começa a entender o sistema e qual é o tipo de suporte que uma franquia pode proporcionar. Então isso para a gente é bastante interessante. Uma pergunta que eu queria fazer: vocês têm ao shopping o cadastro dos lojistas de shopping center? Temos Deve ter um número grande, né? Quantos mais de lojistas? 20 mil, né? Uau! Porque você tem aí cerca de 130 associações de franquias, né? Se você considerar 150 lojas por shopping, é um número bastante interessante. E esses são os lojistas, podemos dizer que são os top do Brasil. Esses lojistas que a maioria deles participam desses eventos. São os mais atuantes, os mais Porque proativos. a gente manda convites diretamente para a associação, ela divulga para os seus pares lá e o shopping que é mais inteligente, ele divulga mais, porque se você tem a condição de fornecer informação para o seu lojista, fazer com que ele melhore a sua operação, naturalmente o shopping também vai sair se ganhando. beneficia, Então tem que haver um claro. benefício mútuo aí, né? Sem dúvida. E como é que vai ser a nossa feira na Brasil Shop agora em agosto? O que você está imaginando Esse é para mais um ela? desafio, né? Complementar aí, porque uma entidade sempre, uma entidade importante tem que ter algum evento Bom, grandioso. sempre teve, né, a feira da Brasil Shop. Teve. Que agora você está colocando um novo formato, né? Porque na realidade a gente sente que feira de franquia não tem sentido porque já tem a feira da BF. Lógico. Então a gente tem que fazer mais. Então mais é licenciamento, é repasse de franquia, porque a feira da BF não tem repasse de franquia, porque lá é para vender franquia, não é para repassar. Então a nossa feira dá essa abertura e é um dos pontos que a gente está usando com as empresas também. Tem E a está chance- entrando com a feira de shopping. Né? além disso, nós temos uma colaboração sensível, porque nós temos na mesma data, nos mesmos horários e simultaneamente, quer dizer, você pode ir nas 3 feiras. Você tem a feira do CONAR, que é uma feira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem uma participação de 20 mil visitantes. E essa feira já existe há 27 anos, né? Então ela toma 2 pavilhões do pavilhão Imigrantes, onde é feita a nossa feira também. Então, nós temos um túnel de comunicação direta entre essa feira e a nossa. E ao lado da nossa, que fica no meio, nós temos depois a Abras, tem mais de 100 estandes já vendidos, né? Então você tem a maioria dos shoppings que operam no Brasil, a maior principais parte vão deles estar lá. vão estar lá. Então você tem alguns fornecedores de shopping, mas tem também a maior parte das redes de shopping centers estarão lá. Quer dizer, o cara pode ver ponto comercial... Associado com a franquia que ele quer comprar, E ele vai já ter faz uma coisa casada, né? Exatamente, e mais os potenciais leads que serão gerados pelo BRH. Porque lá você tem na BRH, você tem não só questão de recurso humano, tem vale transporte, tem uma série de fornecedores e, consequentemente, leva muitos visitantes interessados em conhecer alguns produtos. Então, não é só o cara que é gerente de recursos humanos que vai estar frequentando lá. Tem todo um grupo de pessoas que querem obter informação, né? Eles têm um congresso para 4 mil pessoas.
Então são E pessoas os participantes de cada um desses eventos podem circular livremente. Muito O bom. ingresso é de R$30, mas para cada uma das feiras, você comprando um, você tem direito às 3. Então você pode circular livremente todos os dias dentro desse 4 pavilhões, na realidade, porque o CONAR tem 2. E o CONAR, ele pode fazer algum trabalho no sentido de pegar as pessoas que saíram das empresas, Sim. ou que estão aqueles programas de demissão voluntária ou de aposentadoria, trazer esse pessoal para visitar a feira seria fantástico, porque... É isso que nós estamos buscando. Porque pode gerar um potencial de leads bastante substancial. E pega um lead que é excelente, que é um cara que tem experiência, tá procurando um negócio, experiência de vida, experiência muitas vezes gerencial, tá vendo que não vai querer, muitas vezes ele nem quer uma recolocação, ou não tem, ou também não quer ter mais liberdade, e a chance dele ter o negócio dele, né? Esse é um potencial que a gente vai explorar bastante. Quer dizer, a gente tem chance aí de conseguir leads de maior qualificação. A gente não quer ser uma feira concorrente da BF, pelo contrário, a gente tem poucas franquias, não tem tantas franquias. E você tem também a participação de algumas marcas próprias, né? Como a Handbook, por exemplo. Ela está lá porque ela quer mostrar o projeto novo da nova loja para os shoppings. Então, como vão ter todos os superintendentes lá, então ela fala, olha, mudei minha loja e tal. Então, isso facilita um pouquinho a negociação futura com os shoppings também. Claro. E uma expectativa de visitação desse evento? 40 mil visitantes a gente espera, porque a Abrace tem um congresso aí bastante forte, de mais de 1.000 pessoas diariamente, né? Mas tem vai ter o congresso da Abrace? Vai ser dentro do pavilhão deles. E vai ter um congresso também da USHOP, não? Nós vamos ter um grade de cursos bastante interessante, na qual o Paulo também vai ser um dos instrutores, né? Serão 14 temas desenvolvidos, então isso tudo gratuito, né? Então você vai poder ir à feira, assistir cursos que te interessam. Então nós temos a balança da reforma trabalhista, nós temos a apresentação da lei de franquia e circular de oferta, nós temos a questão do público consumidor atual, que é o Ibope que faz, temos um tema financeiro desenvolvido pelo Serasa, temos um tema de tecnologia desenvolvido pela TOTOS. Então são todos eventos gratuitos que a pessoa pode ter acesso à informação de nível bastante forte. Esse congresso da Abraço deve trazer muitos lojistas de shopping center, né? Eles têm uma participação diária de 1.000 congressistas, né? Uau! Fora e gente de excelente nível, né? Excelente nível. É um congresso que não é tão barato, então qualifica muito, mas eles têm a feira também que tem interesse de fornecedores, de pessoas que estão buscando ponto em shopping center, então quer ver quais os shoppings que estão disponibilizando pontos comerciais. Então tem uma vai ter uma sinergia aí de ações que vão potencializar o evento para fazer aí com que ele tenha uma serventia, vamos dizer assim, para vários segmentos, né? Porque agora nós temos, no próximo dia 5, nós temos um congresso, que é um simpósio anual também, que é um evento para 1.500 pessoas. O Paulo esteve com a gente lá no ano passado, então são 4 palestras simultâneas, né? Então serão 32 palestras de temas variados, né? Você tem toda uma informação, tem um coquetel ao final, então tem um almoço de premiação também do Prêmio Lojista, que é um prêmio dado através da internet, então uma pesquisa com consumidores. Os consumidores é que elegem as empresas que receberão esse prêmio, então você tem um almoço durante esse evento para entregar esse prêmio. Então, esse evento também é muito forte no WTC e são 1.500 participantes e acontece agora no dia 5 de junho, aqui no WTC em São Paulo. Pô, que bacana. Esse é o Oscar do varejo aí, né? E nesse dia nós vamos estar lançando as inscrições para o programa de excelência de varejo nesse mesmo dia. Então, bastante interessante, a gente vai apresentar os juízes. Bureau Veritas é um que está com a gente pela primeira vez, então é muito importante mostrar isso para o mercado. Agora, como é que você vê a situação dos shopping centers depois dessa crise que o Brasil passou muito difícil, de 2016, 2017 também não foi fácil, a gente melhorou um pouco, mas continua ainda patinando. Muitos 2015 shoppings já começou, 14, 15 já começou a cair, né? Muitos shoppings com lojas fechadas, muitos shoppings que não conseguiram se firmar. Como é que vocês veem essa situação
dos shoppings? Como é que isso Bom, hoje vai evoluir? existem aí cerca de 42 shoppings novos sendo construídos, né, no Brasil inteiro. Naturalmente, que um dos direcionamentos dos shoppings é ir mais para o interior, né, cidades médias Menores, e grandes, Uhum. que possam ter um shopping center. Então, você tem em São Paulo, Botucatu, outras cidades que tiveram um shopping recente, né? E você tem isso em outros estados também. Então, isso é uma interiorização do shopping center, é uma realidade. E aí você tem que ver e tem que se adaptar aos investimentos da empresa. Então, você não pode ter uma loja igual você tem no Shopping Morumbi, no Shopping Guatemi e no Shopping de Botucatu. Então, você tem que adequar um nível de investimento, porque o retorno senão vai levar 20 anos. Lógico. Então, isso as empresas têm que ter em mente para tentar modificar. Agora, o último dado que a gente tem, né, e dizem, é gozado que o presidente faz um discurso num dia que está tudo melhorando, e no dia seguinte solta o número do PIB negativo. Ai, meu Deus. Aí diz que está gerando emprego e subiu a taxa de desemprego para o maior nível dos últimos anos. Então, existe também muito marketing do governo. Naturalmente, Claro. ano passado houve uma melhoria, Uhum. mas foi de 1%, né? Quer dizer, não retomou nada. A gente caiu cerca de 10%, 12%. Recuperamos Nós 1%. recuamos uma década. E esse ano a projeção do PIB era de 3%, já está em 2,5%, né? Hoje saiu a nova projeção do PIB, que vai estar, era 2,8%, agora já caiu para 2,5%. O governo já está admitindo que vai crescer 2,5%. E a gente tem essa sensibilidade e tem o retorno no shopping da melhor forma. O IBOP tem uma pesquisa de frequência em shopping. No mês de abril nós crescemos em São Paulo 0,6%. No Rio de Janeiro, 0,4% e em Recife, 2,5%. Então, o Recife é a praça que mais teve desenvolvimento de visitas. Não quer Não dizer quer que dizer sejam compras, consumo, né? É. mas visitas. Né? Então, e até é explicável, né? Porque Recife também é uma cidade violenta, o Rio também é uma cidade violenta, então as pessoas estão buscando a maior Uma intensidade dos segurança. shoppings para ter a segurança. Proteção, nacional. né? Exatamente. Então você tem um aumento um pouquinho, muito pequeno de fluxo, mas não se refletem nas vendas. Uhum. Tanto é que no último número do varejo aí foi da ordem negativa de 3%, né, no primeiro trimestre. Então Caramba. Uhum. não houve recuperação nesse setor. O setor de serviços e setor de varejo ainda está negativo. Uhum. Diferentemente da indústria, principalmente a indústria de base, né, que é a indústria que eles falam de transformação, carros, móveis, eletrodomésticos, essa está crescendo acima de 10%. Carros até cresceram 25% já esse ano, mas o varejo em si não. E você tem outra questão, né? Quer dizer, você hoje no Brasil foi um dos países que mais desenvolveu franquia no mundo. O Brasil é o segundo país, terceiro país em marcas, né? Uhum. Tem China, Estados Unidos, naturalmente, e o Brasil é um grande player na área de franquia. Então você tem muitas marcas. Então cada vez mais se aumenta a concorrência. Então Sim. na área de pizza você tem 200, na área de hot dog, na área de hamburgueria, então é uma febre agora, na área de sorvete, na área de iogurtes, né? Uhum. Então você tem aí uma concorrência na área de idiomas também, uma área bem concorrida. E a área de beleza também está bem desenvolvida, de moda, né? E de beleza Sim. bem desenvolvida, com muita competição agora entre as empresas. É. Beleza estética também. Você tem empresas novas, com novas tecnologias, que acabam sendo uma novidade para o mercado. Tem as tradicionais que tem que se alterar, né? Tem que mudar um pouco o visual, Sim, os tem que tratamentos. renovar. Tem que renovar, senão não conseguirá sobreviver nesse mercado. Mas é um mercado cada vez mais competitivo, com margens menores, e isso dificulta sobremaneira a franquia, né? Que tem que ter o retorno não só do franqueador, como do franqueado também. Claro. Uhum. Então, cada vez mais está difícil achar investidores, cada vez mais as empresas estão mais imbuídas de fazer um investimento menor para viabilizar a abertura de novas franquias. E nesse programa de excelência, a gente teve um resultado que reflete mais ou menos isso no mercado. Nós tivemos na área operacional uma média acima de 8. Então, isso indica que a maioria das empresas que trabalham em franquia, a operação dela é razoavelmente boa. Certo. Uhum. O segundo ponto, por incrível que possa parecer, foi o design, que teve média 7. Então, isso mostra que as empresas estão interessadas em renovar e estão fazendo coisas boas, né? O visual, merchandising, a apresentação das lojas tem melhorado sensivelmente. Uhum. Haja visto aí os grandes grupos, C&A, Riachuelo, tem mudado até a marca, né? sem Até o logo. dúvida, Então, tem exatamente. renovado de forma pesada.
A terceira nota foi finanças, que teve uma média de 5,5, que também não é de se estranhar, porque a economia levou a isso, né? Quer dizer, você tem uma economia decadente e negativa em termos de PIB, de consumo, então as empresas estão fazendo do coração aí para resolver os seus problemas, estão aprovando, estão minimizando custos, tal, estão tentando negociar mais as margens, né? Para conseguir sobreviver no mercado. E o último setor foi o setor de tecnologia, que não afeta tão diretamente o cliente. A operação consumidor-marca não é tão afetada. Mas ele acaba tomando na cabeça porque ele não tem um bom controle de estoque, não tem um bom controle de caixa, não tem um bom controle de distribuição de produto. E é a área que ele está mais carente hoje, e a nota foi em torno de 4. Não tem eficiência na venda. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito a diminuir custo, né? E é muito caro ainda. Melhora no Brasil, né? o controle, diminui o custo. Ainda é cara no Brasil. Você tem razão. Tem impostos muito altos, né? De profusão aí. E você tem uma reserva de mercado também, você não tem concorrência externa, né? Como as empresas aéreas não têm concorrência externa, então você acaba fazendo com que os preços no Brasil, em todos os sentidos, sejam altos, né? As agências, os hotéis aqui, research, etc., devem estar dando graças a Deus que o dólar subiu um pouco, né? Porque eles, com o preço do dólar que estava na faixa de 3, é mais barato ir para Miami, mais barato para Cancún do que ir para um research no Nordeste, né? O que é um paradoxo. E a nível internacional, a Shop tem alguma iniciativa, alguma ideia de se projetar, fazer convênios? Nós temos... O que você fez muito na BF? Nós temos ideia assim. Primeira coisa, esse ano e o próximo a gente vai estar reestruturando essa questão operacional, mas nosso objetivo é voltar para a NRF, num grupo talvez menor, mas mais direcionado, né, com visitas técnicas mais interessantes, com tudo isso. E também a gente tem 2 eventos em termos de shopping center que são muito interessantes, que é o Recon latino-americano e o Recon mundial. O Recon mundial normalmente é em Las Vegas, coisas desse tipo. Então a gente quer fazer grupos para esses eventos, justamente para poder aproximar as marcas, poder levar conhecimento, levar marcas brasileiras para esses eventos. Então é um desafio para 2020. O que é a Recon? Para Recon quem não conhece, congresso, como eu. Congresso de Shopping Centers da América Latina e o Congresso de Shopping Centers Mundial. Então, aonde que são esses congressos? Eu não conheço. Cada ano é num local, né? Esse ano, por exemplo, foi em Porto Rico. O ano passado, eu já Esse da América Latina? Porto Rico, já foi em Cartagena, na Colômbia, já foi em Santiago do Chile. Então, cada ano você muda de país e o encontro mundial não. Normalmente é feito em Las Vegas. E aí você tem toda a tecnologia nova de informação dos shoppings, quais são os equipamentos utilizados, quais são as novidades, quais são os novos tipos de shopping. E isso aí é voltado para shopping center. Para shopping center e para empresas também que acabam... E para o varejo em geral, deve ter muita palestra. Muita. E tem muitos cases de marcas. Então, seria interessante vocês focarem mais nisso, porque eu acho que a NRF tem tanto grupo, por isso que já está tão repetitivo. Nossa prioridade é o Recon. Eu acho que seria uma novidade. Assim como a Euroshop, a Global fez parte de um projeto de levar um grupo de empresários no ano passado para a Euroshop, que tem a cada 4 anos. Eu acho mais interessante você sair um pouco fora da NRF para visualizar de outra maneira como está sendo, o que está acontecendo com o varejo, de outro ponto de vista, né? Exatamente. Eu acho que a ideia seria muito bom vocês trabalharem nesse Recon mesmo aí, viu? Vamos trabalhar nisso para levar a experiência internacional. Infelizmente, nós tivemos uma negativa da Apex no nosso projeto de internacionalização, que o objetivo principal era participar desses 2 eventos. Lógico, para levar empresários. Empresários, tem um stand do Brasil nessas feiras, né? Porque, por exemplo, quando foi no Chile, que eu estive lá, você tinha stands de café, por exemplo, de McDonald's. E na nossa feira, por exemplo, o McDonald's vai participar depois de muitos anos que não participa de feira alguma. Então eles vão ter um quiosque dentro da nossa feira. O McDonald's? Pô, que legal, parabéns. Então é uma marca de peso, né, que vai estar presente lá no nosso evento. Então a gente espera que com essa participação a gente aumente as vendas aí substancialmente. Muito bom, Ricardo. Olha, nós estamos chegando ao final.
foi fantástico ter você aqui contando toda essa sua história, toda a contribuição que você deu para o franchise no Brasil e que a gente tem certeza que você vai dar agora para o varejo, principalmente shopping center. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi um grande prazer, o Paulo é associado nosso, né? Porque está sempre com a gente, vai estar na feira com a sua empresa também, representando algumas marcas. Então, para nós é um grande prazer estar aqui e conte com a gente para tudo aí. Valeu, obrigado por ter vindo. Pela aula que você deu sobre o que a Alshop está fazendo e como isso vai beneficiar toda a rede, né, dos lojistas do shopping, toda a cadeia do Brasil. Isso é nós muito precisamos legal. melhorar um pouquinho a comunicação, mas é um dos desafios também. Mais um. Mais um. Bom, gente, muito obrigado. Até o próximo Papo de Negócio e Franquia.